Fala, lindezas, tudo certinho por aí? Como é que vocês estão? Cá estamos nós no nosso primeiro vídeo do ano. Tiramos aí 10 diazinhos de descanso para dar uma repousada, refrescar, recuperar um pouquinho de criatividade, ou até mesmo descansar o nosso corpício. Enfim, repousados, descansados, preparados para mais um ano de muitos vídeos, muitas customizações. É o caso do vídeo de hoje. 3 customizações que na verdade são daquelas funcionais, que é para aumentar roupas que estão apertadas. Então não são exatamente assim customizações no sentido de criação, no sentido de criatividade, de mudar, de muito bordado, não. Transformações funcionais de como aumentar algumas daquelas peças que cismam em encolher no nosso guarda-roupa. Para quem está chegando agora por aqui, meu Instagram é @carolninamartins, minhas redes sociais são essas, e eu te convido a se inscrever nesse vídeo e em todos os outros. Bora lá passo a passo. Bom, então esse aqui é o meu primeiro vestido, que ele serve por inteiro, porém, na hora que passa o transpasse aqui do decote, ele tá ficando muito decotado. Ele servia tudo mais, só que agora ele tá ficando muito decotado. E aí o que acontece? Se vocês repararem, esse vestido, a saia dele é meio mullet, aquelas mais compridinhas na parte de trás. Então eu vou diminuir um pouquinho isso. Eu vou aproveitar esse tecido da diferença da parte de trás, que é mais comprido, e vou cortar uma faixa. Daí eu pego essa faixa, vou dividir por 2, vou estreitar ela aqui um pouquinho. E aí aqui, essa parte eu vou passar aquela costura de alinhavo pra gente poder franzir nela todinha. E agora é só você franzir bem certinho pra depois posicionar lá em cima do nosso decote. Eu fiz equivalente só para colocar na parte da frente mesmo, tá? Ele não faz o contorno lá atrás. Ó, posicionei desse jeitinho aqui, ó. Lado certo com certo, né? Direito com direito. E aí aqui eu venho e passo uma costurinha. Olha só, tá solto ainda, só coloquei um alfinete. Depois eu passo uma costurinha nessa parte. E depois eu viro, vou virar assim, tomando cuidado para ficar bem certinho ali a margem de costura para fora, tudo para fora, e vou passar uma costura aqui. Essa margem de costura precisa ficar para fora, que é para dar mais sustentação no babado, para ele não ficar caindo para dentro. E aí, passado esse pesponto ali na margem de costura, ele fica bem certinho desse jeito aqui. E lá embaixo é só você dar o acabamento de sua preferência. Minha próxima peça é essa calça legging, daquelas, não é bem legging, é calça tipo bailarina, sabe? Ela tem o mesmo material de calça legging, porém na cintura ela fica muito justa, principalmente porque tem aquele elástico dentro, que inclusive além de ser justo, fica enrolando, fica incomodando. Então eu vou marcar aqui 15 centímetros, tanto de um lado como do outro, e vou cortar. Agora que eu cortei, eu tiro o elástico e vou pegar uma outra calça, essa sim, legging, daquelas mais justinhas, que tem mais ou menos o mesmo cos, o mesmo tecido, porém ela tá bem justa também e tá toda manchada de tinta da época da reforma. Então eu vou aproveitar e vou cortar um triângulo ali de 17 centímetros de comprimento. Já que a gente fez uma abertura de 15, eu vou cortar um de 17 centímetros e uma abertura não muito larga. Dá mais ou menos 3 centímetros e mais a margem de costura. Então dá mais ou menos 5 centímetros de largura. Aproveitando que o acabamento do cos tem a mesma largura da minha calça, o que eu vou fazer? Eu vou costurar ele por cima, eu não vou fazer aquele encaixe, sabe? Lado direito com direito para ficar
a costura para dentro. Não, eu vou costurar assim por cima, como se fosse uma costura de um retalho mesmo. Considerando que esse tecido não desfia, no meu caso não desfia, ele não terá problema nenhum. E vai ficar assim, ó, no corpo é como se tivesse um bolso ou algum recorte dando um diferencial. Meu terceiro vestido, o ajuste dele é o mais simples, né? A parte de aumentar dele é a mais simples de toda, porém já vai fazer toda a diferença. Essa parte aqui, ó, tá vendo? É uma manguinha daquelas caidinhas, sem a costura no ombro, na cava, né? Aquela manguinha emendada já na blusa. E é essa parte que fica muito justa. Então eu peguei uma blusinha regata minha, posicionei por cima, redesenhei a minha cava. E vou cortar. Por enquanto eu redesenhei pela cava da parte de trás da minha blusa. E aí depois eu venho com a tesoura e tiro 1 centímetrozinho na cava da frente. Depois eu vou dar o acabamento de preferência. E lá embaixo, é raro hoje em dia ter uma margem de costura, uma bainha tão larga, mas nesse caso aqui tem 3 dedos mais ou menos de margem de costura, de bainha para dentro, perdão. E eu vou simplesmente soltar, aproveitando que essa bainha para dentro tem também uma continuação do desenho. Solto a bainha toda e no acabamento da bainha você pode deixar já com o acabamento que tá original, ou você pode fazer aquela bainha mais estreitinha que não encurta tanto o vestido. No meu caso eu deixei com a original, que é uma costurinha de overlock, tá bem feita, então eu preferi deixar assim. É a mais simples, porém só de você transformar o vestido de manguinha para um vestido cavado já mudou completamente, porque já não pega mais nas costas. E aí, o que vocês acharam? Fácil, difícil? Dá para reaproveitar? Dá para aproveitar essas dicas, essas ideias nas peças de vocês? Coloca para mim aqui embaixo, vocês sabem que eu adoro ver. No meu caso, 3 peças que estavam realmente muito justas. Esse vestido aqui, como eu falei, ele não tem muito tempo, porém na parte do busto, ele desde o início ele já ficava com esse probleminha de ficar muito decotado. A primeira vez que eu usei, eu acabei colocando com top por baixo, que ficava... Mesmo que aparecesse, não tinha o risco, e mesmo assim eu coloquei também um brochezinho, pra fingir como se fosse um colchete. Mas mesmo assim, não é legal você ficar refém desse tipo de coisa. Então por isso que eu quis fazer com essa camada de babadinho, que aí olha só, o babado fica todo pra fora, e aí como eu passei aquele pesponto juntando a costura toda pra fora, esse babado fica comportado pra fora, ele não fica caindo pra dentro, né? Que é o que aconteceria com qualquer outro tipo de montagem do babado se não tivesse esse pesponto jogando ele pra fora. Enfim, pra mim super resolveu, tanto esse como as outras peças. Tô super satisfeita, eu espero de coração que vocês tenham gostado também. Gostando, já sabe como é que funciona. Dá um cutucãozinho aqui embaixo pra ajudar na divulgação, se inscreve no canal e fiquem sempre com a gente, principalmente nesse novo ano que estamos começando. Beijo grande e até o próximo!